O que houve, aliás, é uma boa pergunta. O que você acha que houve para tua vida começar a tomar um rumo diferente? Foi quando você começou a dar a sua opinião no Instagram? Porque eu te conheci no Instagram, na verdade eu te conheci num vídeo, numa palestra falando sobre juristocracia no Brasil, quando ninguém falava. E aí eu falei assim, meu Deus, essa mulher, alguém dá um prêmio para ela tá falando tudo que eu queria que alguém falasse. E a gente não se conhecia naturalmente, né? Eu falei, meu Deus, alguém dá um prêmio para essa moça é muito inteligente. Além de bonita, mas é muito inteligente. Ninguém falava de juristocracia, era uma coisa que não existia. Nunca eu tinha ouvido falar, ninguém falar nisso no Brasil, eu só ouvia falar aqui nos Estados Unidos. E aí eu ouvi você falando a esse respeito numa palestra, era uma coisa assim. Eu me lembro que tinha uma bancada e tal, e você estava falando a esse respeito. E eu vi que você tinha sotaque de carioca que nem eu. Eu falei, ela além de tudo é carioca. Então, essa palestra aí, Paulo, eu não sei se você sabe, foi uma palestra que eu dei no Itamaraty. Eu suponho que seja essa. Foi a palestra que viralizou. Foi essa que eu dei em 2019. Olha só há quanto tempo. 2019. Não, foi isso, foi 2019. 2019. Que Foi foi uma o ano, palestra o no ano da Itamaraty. criação do inquérito do fim do mundo. Isso mesmo. Então, escuta essa. Essa palestra aí que viralizou foi em junho de 2019. Foi um evento que foi produzido pela FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Gusmão, que é ligada ao Ministério das Relações Exteriores. Então, foi feito lá no Itamaraty Sim, esse evento. eu já dei palestra no Alexandre Gusmão, na época Né? que eles estavam querendo fazer um ciclo de palestras mais com uma visão diferente do Brasil, né? Que é uma coisa meio fora do Itamaraty. Uhum. Então, deve ter sido nessa mesma época em que o ministro das Relações Exteriores era o Ernesto Araújo. O De ministro repente, era Ernesto. nessa época, né? Sim. Então, nesse evento, eu não palestrei sozinha. Tava eu, o Flávio Morgenstein, a Cris Tonieto, o próprio Ernesto, enfim. Várias pessoas palestraram nesse evento. Tinha um gringo lá, eu esqueci o nome dele. Tava o Felipe Martins, uma galera lá. Pois bem. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Eu, toquei terror na palestra, falei mesmo tudo que tinha para falar, daquele jeito mesmo, expliquei mesmo, falei como o STF ia tomar o poder nos próximos anos, falei qual que era a estratégia. Falei, inclusive, que o Olavo já tinha falado, eu já tinha identificado também e repeti as palavras do Olavo. Falei, olha, o STF vai tomar o poder, não precisa de grandes organizações, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, só precisa cooptar 11 pessoas. Na verdade, não precisa nem 11. Né? Basta cooptar 6. E no momento a gente está percebendo que não precisa nem de 6, só precisa de um, né? Um pouco mais ousado, no caso. Um pouco mais de testosterona. Isso. E é o que está acontecendo hoje. E foi dessa forma que eu terminei essa palestra que viralizou. E, pois bem, eu não sei se você sabe, eu não sei se os seus espectadores aí estão sabendo, essa palestra foi um dos 3 motivos, houve 3 motivos, que fundamentaram a minha aposentadoria compulsória. Você sabia disso? Não sabia. Foi essa palestra. Jura? Juro. Foi essa palestra. Quais foram os 3 motivos que levaram à sua aposentadoria compulsória? A palestra? A palestra, o conteúdo. Lembrando que o próprio CNJ considera palestras como sendo atividade de magistério. Tem até resolução do CNJ que diz que palestra é atividade de magistério, não é magistratura, não, é magistério, atividade de professor. E, portanto, eu tenho a minha liberdade de cátedra. E eu estava explicando o que estava acontecendo, a deturpação que estava acontecendo dentro do direito no Brasil, naquele momento histórico. E eu repetiria integralmente tudo o que eu falei naquela palestra.
Tentaram fazer 1000 vezes com que eu me retratasse do que eu digo. Eu falei, não vou me retratar disso. Eu confirmo integralmente 100% das minhas palavras daquela palestra. Continuo confirmando e cada vez me sinto mais certa, porque tudo que eu falei lá em 2019 nessa palestra está acontecendo agora. Então, acho que eu fui no ponto naquela palestra. E não foi uma manifestação político-partidária, né? Foi uma manifestação sobre sistema político, sistema judiciário, etc. Talvez ciência Exatamente. política. Não teve o legal é eleger o Bolsonaro, viva o Bozo, não teve nada disso, né? Então, aí, pasme você, eu nunca respondi a processo administrativo por atividade político-partidária. Sabe por quê? Porque não tem como enquadrar nada do que eu falei em nenhum momento como atividade político-partidária. Eu nunca sequer mencionei Bolsonaro. Então, esse lance de juíza bolsonarista, isso era um sentimento, isso é coisa do analfabeto funcional, que sentia que eu tinha essa preferência política e saía por aí arrotando que eu era bolsonarista. Eu nunca me identifiquei como bolsonarista. Eu nunca falei isso, eu nunca defendi o Bolsonaro, eu nunca falei bem e nem mal. Eu simplesmente nunca falei nele, justamente porque eu respeitava essa questão. Tanto que, nesse meu processo da aposentadoria compulsória, em nenhum momento ninguém tocou em atividade político-partidária, ninguém me acusou disso, porque não tinha nenhuma frase, nada para me acusar disso. Você está entendendo? Então, esse foi o primeiro motivo, respondendo aí a tua pergunta. Mas o que eles alegam sobre a palestra? Porque eu fiquei curiosíssimo agora, porque eu não sabia dessa história. O que eles dizem? Que a palestra... O que eles alegam? Porque tem que escrever alguma coisa. Eu tenho um pouco de criatividade, de curiosidade com a criatividade. O cara tem que escrever alguma coisa no papel, não pode dizer que você é feia, chata e boba. Então, eles disseram que eu ataques ao STF. Ataque às instituições. Esse macetinho do ataque é muito bom, né? Porque a palavra ataque, como substituição à crítica, né? Eu pergunto sempre, eu queria ser assim. Às vezes eu tenho vontade de ser inquirido pelo juiz, por alguém, para o cara virar, você atacou as instituições? E eu perguntar assim, ok, excelência, eu só queria saber, qual a diferença entre ataque e crítica? Qual a diferença? Conceitue para mim a diferença entre uma crítica às instituições ou a pessoas que ocupam as instituições, porque a crítica não é a instituição, é a pessoas que estão exercendo uma função de servidor, ou seja, estão servindo, né, ao público naquela instituição, e eu acho que estão fazendo um mau trabalho com o meu dinheiro. Conceitue para mim a diferença entre crítica e ataque. Você se atreveria, Ludmila? Com certeza. Com certeza. Qual é a diferença de crítica para ataque? Qual é a diferença? Eu acho que qualquer um que tenha 2 neurônios, sendo um deles aleijado, conseguiria identificar qual que é a diferença entre uma crítica e um ataque. Ataque, na verdade, a palavra em si, ataque, não está me dizendo nada. Ataque, criminalmente considerado, seria, lá no Código Penal, seriam os artigos que tratam de calúnia, injúria e difamação. Ou seja, ataque é uma palavra que em si, né, para o direito, não significa nada. Se a gente for jogar lá para o direito penal, o que seria um ataque criminalmente falando em palavras, né? Porque você pode atacar alguém com uma faca, com uma arma de fogo, e você pode atacar com palavras. Então, o ataque com palavras que é digno de ser considerado crime pelo direito penal são 3. São 3 tipos de ataques, que é a calúnia, a injúria e a difamação. Agora, quando você simplesmente está expondo um tema, expondo argumentativamente um tema, e não está atacando, ou seja, né, trazendo para o jargão do direito, caluniando, difamando ou injuriando alguém, se você não está fazendo nenhuma dessas 3 coisas, então você vai poder dizer que você não está atacando, você está criticando. Mas eu só consigo
me referi à palavra ataque, juridicamente falando, se a gente jogar isso lá para o direito penal. Porque se a gente não transportar essa palavra ataque para o direito penal e configurar ataque como sendo uma dessas três coisas, ataque se torna um conceito vazio e indeterminado, que é coisa típica de comunistas. Comunistas adoram conceitos vazios e indeterminados, justamente porque ele pega aquele conceito vazio, que não tem forma, e ele coloca ali dentro daquele conceito o que ele quiser. Fala, ataque. Tá, mas o que é ataque? Defina para mim ataque. Né? Juridicamente, considerando o que é um ataque. É um ataque físico ou um ataque por palavras? Só que eles não fazem isso. Eles não especificam, eles não tipificam na lei o que é um ataque. Então, eles estão lidando com sentimentos, não estão lidando com o direito. E é isso que o nosso direito se tornou, né? Uma guerra de sentimentalismos. Eles mexem com o sentimento das pessoas e não com o que está escrito na lei. Bom, eu li, por exemplo, isso que você está falando é cada vez mais verdade. Eu li, por exemplo, eu não canso de me chocar, eu sou uma pessoa que de vez em quando se choca com certas coisas. Quando eu li a decisão do Alexandre de Moraes contra as redes sociais, no episódio da aprovação do PL da censura, que o Alexandre foi lá e deu uma enquadrada no Telegram, deu uma enquadrada no Google, deu uma enquadrada em todo mundo, eu li a decisão dele. E a decisão dele era um artigo de opinião. Era um artigo de opinião, podia ser publicado num jornal, aliás, foi publicado num jornal, né? O Diário Oficial. Era um artigo de opinião, não tinha absolutamente nenhuma, ele não mencionou uma lei, ele não tem alguma coisa escrita na lei dizendo que liberdade de opinião não é liberdade de agressão? Tem isso na Constituição, não? Com essas palavras, não. Então o que eles escrevem? Então eles falaram que você estava atacando as instituições, esse era um primeiro ponto. E aí, qual era o segundo ponto para a tua aposentadoria compulsória? Um tweet em que eu falava mal, sabe do quê? Ou de quem? Do Lula. Não. Do Temer. Não. Da Dilma. Não. Do PT. Não. Ah, Você não vai acertar. Do Joe Biden. Então, você vai ficar aí falando um monte de nome de pessoas, né? Vou falar político, vou falar nomes políticos aqui. Então, eu fui acusada de ter falado mal do Instituto da Audiência de Custódia. Hã? E o que você escreveu nesse tweet, meu Deus? Que tweet criminoso foi esse que você falou? Um tweet criminoso, em que eu falava mal, né, de quem? Do Lula, do Moraes, da Carmen Lúcia? Não, eu não falei mal de uma pessoa, eu falei mal de um instituto jurídico. E eu sentei o cacete mesmo. Um tweet em que eu falava que a audiência de custódia era o retrato da bandidolatria. Eu chamava a audiência de custódia, eu xingava a audiência de custódia de saque de serviço de atendimento ao criminoso. Eu dizia que a audiência de custódia era saque de criminoso. Enfim, eu sentava o cacete na audiência de custódia. Eles diziam que as minhas palavras eram muito antidemocráticas, que eu não tinha a ponderação necessária para me referir a tal digníssimo instituto jurídico, que eram palavras... Eu esqueci como é que eles falaram, palavras excessivas. Eles usaram umas palavras bem... O negócio é paia, bicho. Como é que é? Disseram que eu usei de excesso, uma incontinência verbal, coisas do tipo, para atacar a audiência de custódia. Então, esse foi o segundo motivo. Eu até que tenho curiosidade de explorar esse tema da audiência de custódia. Eu queria até entender, mas é que eu quero seguir o fio da meada, que eu quero entender o porquê que você tem uma coisa tão forte contra a audiência de custódia. Eu quero chegar lá. Mas daria uma live só para isso, tá?
Eu tenho. Bom, primeira parte que eu tenho certeza que você ataca é que o fato de que não foi criada por lei, foi criada por instrução normativa lá da CNJ, não é isso? Estou enganado, não? Começou Como como CNJ. inicialmente não foi isso? É. É. Então, tenho certeza que você não gosta de ver juiz legislando, tenho certeza dessa parte, mas o resto eu também tenho interesse. Mas eu quero chegar ao terceiro ponto. Qual foi o terceiro ponto que levou a tua. Terceiro. Peraí, agora deixa eu me lembrar aqui. Foi a... Não, não são coisas tão toscas. Falei mal da audiência de custódia, a palestra. A terceira coisa foi incontinência na internet, bateção de boca com haters. Eles achavam que eu tinha que ser atacada pelos haters e me deixar imolar como um cordeiro. Eles acharam que eu tivesse que ficar quieta, tal, que eu não deveria entrar em discussão com hater. Então, eles disseram Mas que tem alguma tive coisa, né? incontinência. Tem alguma coisa no regimento de vocês na- que normatize isso, que diga isso, ou o cara achou? Fala de forma genérica, manutenção do decoro. Mas aí Mas você chamou alguém de piranha? Houve barraco? Eu quero não saber se teve eu não nenhum consigo te barraco, imaginar nenhum, fazendo isso. zero barraco. Porque você devolver alguém, eu quero ver se você chamar alguém de piranha, só mocréia, etc., que eu não acho que combina com você. Então eu né, falava as coisas, aí vinha o hater e tal, aí eu respondi o hater, mas sem xingamento, sem nada, só na base dos argumentos, e disseram que eu tinha uma incontinência na internet, um comportamento indevido, utilização de memes, Ah, bom, isso é muito né, grave. dentro desse comportamento excessivo, Um negócio de meme é perigoso. indecoroso, publicação de memes, inclusive essa parte chega a ser hilária na decisão, né? Eles colocam um meme que eu usava, que era um meme, aqueles memes feiões, sabe? Com aquele cara, com aquela cara assim, chorando. Aí eu botei assim, vou chamar o CNJ. Esse meme do vou chamar o CNJ, eu sempre usava para quando, qualquer coisa que eu escrevesse na internet, sei lá, o Flamengo ganhou, aí sempre vinha aquela leva de pessoas embaixo, aí marcando CNJ, 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 olha isso, olha aquilo. Aí eu ia e respondia com o meme do vou chamar o CNJ, do sujeito assim chorando. E eles copiaram o meme do vou chamar o CNJ e colocaram na decisão deles, na decisão da aposentadoria compulsória. O meme do vou chamar o CNJ. Enfim, que coisa ridícula. respondi aí. Estão respondidos os 3 motivos que me levaram à aposentadoria compulsória? Estão respondidos os 3 motivos.